E aí pessoal, eu sou o Paulo Souza e hoje aqui no canal do Ponto para Ler nós vamos começar uma série que eu estou muito empolgado e eu acho que vai ser muito legal da gente estar fazendo. É os órgãos, tira a copo da minha cara. Ele não pode ver um copo de água que ele quer enfiar a cara dentro. Mas voltando, a gente vai fazer uma série muito legal, que é a Literatura Descomplicada, onde eu vou estar falando um pouco sobre a história da literatura e como aspectos, como paradigmas que a gente usa até hoje na produção de literatura, foram criadas há tipo 5.000, 7.000 anos atrás, no início da humanidade. Coisas que a gente ainda faz hoje que foram criadas lá atrás. E vocês vão ver que é muito importante a gente estar conhecendo o início da literatura, como a literatura se formou dentro da humanidade e como isso pesa para a gente estar produzindo uma literatura de melhor qualidade hoje. E rola a vinheta. Para vocês poderem entender como a gente vai estar fazendo essa jornada, eu vou estar usando esse livro como base, que é um dos melhores livros que eu encontrei para a gente poder estar falando sobre a história da literatura universal. E ele se chama História da Literatura Universal, da autora Ana Maria Junqueira Fabrino. Isso não quer dizer que eu vou usar somente esse livro para poder estar fazendo... Ó o copo, ó o gato louco da água. Gente, se hidratem. Desculpa a cortada. Isso não quer dizer que eu vou usar somente esse livro como base para estar falando sobre a história da literatura universal. Quando eu pegar algum artigo ou então referência de outro livro, eu vou estar trazendo quais são as bibliografias que eu estou utilizando. E o mais importante para vocês terem conhecimento, eu vou estar falando sobre literatura universal, mas a gente vai estar focando mais na literatura ocidental. Isso não quer dizer que eu não vou estar falando um pouco também sobre a literatura árabe e a literatura asiática, porque uma hora ou outra eu vou ter que pegar referência deles, porque é tudo muito interligado dentro da história. Mas o nosso foco nessa série é literatura ocidental, que a gente meio que chama de universal, mas não é tão universal porque tem outras áreas da literatura no mundo que também tem uma construção diferenciada. E outra coisa também vai ser uma guerra aqui entre eu e os Orbas com esse copo d'água, que vocês vão achar todos os vídeos relacionados à literatura descomplicada. Eita porra! E outra coisa também que vocês têm que ter conhecimento é que a contagem dos episódios vai continuar normal. Então esse, se eu não me engano, é o episódio 23 aqui no canal do Ponto para Ler. Mas todos os episódios relacionados a essa série da gente descomplicando a literatura, ou literatura descomplicada, agora eu não sei direito qual que é o nome da série mais. Literatura Descomplicada. Literatura Descomplicada, a Ana me passou aqui, vai estar dentro de uma playlist separada. Então, quando você for procurar, não se estresse de você ver, tipo, episódio 23, História da Literatura, como a literatura surgiu no mundo, e depois está vindo episódio 28, a gente continua nessa série, porque a ideia é a contagem orgânica do canal, mas a série vai estar seguida certinha aqui na playlist. Então vamos começar falando sobre como a literatura surgiu no mundo. Eu fiz a minha colinha aqui no meu caderno, porque não dá para ficar folheando o livro procurando as passagens certas. Então a gente tem que começar falando o que é literatura. Literatura é o ato de registrar em escrita ou em gravuras, narrativas ficcionais ou não, que contem uma determinada passagem de tempo, ou então que passem uma notícia, ou então passem um entendimento de vida, que passe qualquer tipo de informação, sendo ficcional ou não. E a humanidade ela começou a ter literatura mesmo, mais agora do período médio para frente. Mas antigamente já existia esse sentimento de narrativas por conta lá do período paleolítico. Se vocês pararem para pensar, lá no período paleolítico, ó os Orbas aqui, acabando com a minha cola, velho. Isso, gato, sai. O vídeo passado foi a Galadriel, agora tá sendo os Orbas, vocês estão vendo a diferença dos gatos. Não vou falar exatamente isso. sobre a diferença comportamental dos gatos, porque não é o foco do vídeo. Mas lá no período paleolítico, a gente começou a ter as pinturas rupestres. E as pinturas rupestres são consideradas por muitos estudiosos de literatura como a primeira forma que a humanidade fez para poder estar registrando o seu cotidiano, criando os seus mitos, contando narrativas através daquelas gravuras feitas nas pedras. Então a gente pode considerar que a pintura rupestre é a primeira forma rudimentar de se fazer literatura. Porque eu até anotei aqui, nas pinturas rupestres já conseguimos analisar em que eles contavam histórias através das gravuras,
falando mitos sobre a criação do mundo, falando sobre o registro da vida deles cotidiano, falando sobre o medo da morte e sobre o interesse de se viver eternamente. Nada parecido com o que é produzido hoje em dia. Olha só para você ver, né? Como as coisas, desde lá atrás, a humanidade tem as mesmas ganas, os mesmos interesses por narrativas. E depois que se passa esse período paleolítico, que a humanidade ficou muito atrelada a contar essas narrativas de forma de gravuras, e só um adendo aqui que eu quero deixar bem claro, HQ, gibi, toda essa forma narrativa, graphic novel, são literatura, tá, galera? Não se deixem levar porque literatura tem que ser uma coisa só escrita. Não, as premiações de quadrinhos são importantíssimas porque aquilo é literatura também. Agora, voltando à construção da história da literatura na humanidade, quando a gente pula um pouco mais para frente, entre 2500 a 1000 antes de Cristo, a humanidade começou a fazer grupos nômades, que é aquela galera, todo mundo sabe, aqueles grupos de comunidades em que ficavam vivendo num período, numa região, e depois, quando se esgotavam os recursos nessa região, iam para outra. Eles começaram a fazer registros em tabuletas de barro, para poder registrar quem eram os integrantes dos grupos, né, nômades, qual eram as formas que eles tinham para viver, qual eram os mitos que eles criavam para poder estar fazendo a educação daqueles que vinham nascendo. E tudo isso foi feito em barras de barro. A gente conseguiu umas imagens, a gente vai colocar aqui assim mais ou menos para vocês poderem ver. Muita coisa a gente se perdeu, mas muitos arqueólogos encontraram algumas dessas estruturas ainda intactas para a gente poder estar estudando como era a vida dos nômades. E dentro dessas escrituras de barro tem muitas escrituras que são ficcionais. Os nômades criavam mitos para poder explicar o que era a natureza, para poder falar sobre essas coisas. E ali também já era um fazer literário, ficcional. Depois disso, a gente pode pular um pouquinho mais para frente, só para a gente poder estar falando melhor quando foi que o ato de se escrever começou a ganhar mais robustez dentro da história da literatura. Que foi com os antigos egípcios, que eles criaram um papiro, mas antes do papiro eles usavam folhas secas para poder estar registrando, porque eles viram que fazer o papiro, e depois a gente pode ver como é que se faz o papiro, eu posso fazer um vídeo falando sobre como é feito o papiro, que ele é feito da planta chamada papiro. Vocês vão entender que eles perceberam que você ter uma folha mais maleável era mais seguro para estar guardando informação. E aí a gente entra no que a literatura começou a ganhar suas primeiras características, que foi... Cara, é impressionante, porque a gente vê que desde o início da humanidade a literatura está sempre tentando retratar os mesmos anseios. Na antiga Babilônia, a gente tem o primeiro registro de um compêndio de leis. E isso é legal vocês saberem, porque ele é chamado de o Código de Hammurabi. Hammurabi, desculpa, língua presa, todo mundo sabe que eu tenho. Código de Hammurabi, onde ele é um compêndio de leis ali na Babilônia, que é o primeiro registro histórico escrito sobre os comportamentos que a sociedade tem que ter dentro de um conjunto de pessoas, né? Que é a sociedade, eu estou só sendo redundante mesmo. A gente conseguiu aqui umas imagens também, vou estar colocando aqui para vocês verem. O Código de Hammurabi ele é uma pedra enorme, onde em cima tem a escultura dos reis, do rei e do dirigente da Babilônia, e entre a pedra está escrito todos os códigos, todas as condutas e todos os crimes que não se podem ocorrer naquele período daquela sociedade. E junto com ele também a gente tem os primeiros registros aqui da literatura ocidental de poéticas. Olha só, a poesia já vem surgindo nesse período, de poemas que narram uma coisa epopeia, poemas épicos que tentam falar sobre a criação da humanidade. E a gente tem nesses dois a epopeia de... Nossa, esse nome aqui, minha língua vai travar inteiro, velho. Gilgamesh. Eu não sei se é essa a pronúncia certa mesmo, mas Gilgamesh a gente vai deixar escrito aqui embaixo. E de Enuma Elish. Não sei se eu falei certo também, porque a minha língua é muito ruim para esses tipos de fonéticas. Mas todos eles tratam sobre tempos remotos, onde os judeus foram expulsos de Judá pelo rei Nabucodonosor. Isso, gente, minha língua não consegue pronunciar essa palavra, desculpa.
E aí, nesse mesmo período de tempo onde a gente está tendo essa produção poética para poder falar sobre a história de determinadas civilizações, a gente vê que no mundo, no mesmo período, também estão surgindo produções poéticas que também estão fazendo isso. Que aí a gente tem lá na Índia, né, os Vedas, que os Vedas são uma coleção de hinos e poemas para adorar os deuses hindus e também para trazer informação e trazer conhecimento que os deuses estavam dando para a humanidade naquele momento. No mesmo período de tempo ali compartilhando, a gente tem no Egito o Livro dos Mortos, onde é um compêndio também de poemas feitos em hieróglifos. Olha só que loucura a dimensão que a gente pode ter da escrita, né? Onde eles retratam o que o morto tem que fazer para ele poder ter uma morte sadia no pós-mundo. E a gente também tem na cultura hebraica 5 manuscritos que eles são chamados de o Pentateuco, que agora eles fazem parte da Bíblia cristã, que está no Velho Testamento. Então você vê que tudo isso é ainda antes de Cristo. Você vê que todos esses anseios que a humanidade está fazendo para a gente poder surgir um tipo de literatura está vindo ainda antes de Cristo, ali, até 1000 antes de Cristo, que é o início da Grécia Antiga clássica. E toda essa literatura feita ali na Babilônia, feita na Índia, feita no Egito, pela cultura hebraica, a gente vê que eles começam a surgir com elementos figurativos que a gente usa até hoje na nossa construção literária. E esses elementos são o fogo, que ele representa a luz, a ação, a destruição, a terra, que ela representa nessas escrituras a fertilidade, a água, que representa a purificação, e o ar, que representa as mudanças, o redirecionamento. E você vê que esses elementos ganharam essas características lá atrás, há não sei quantos 1000 anos atrás, e que na literatura de hoje a gente ainda usa as mesmas definições para esses elementos. Então, mesmo essa literatura feita depois do período paleolítico, chegando perto da Grécia clássica, a gente vê que os entendimentos que eles tinham, os anseios de se produzir literatura ficcional, era o mesmo, que era entender como o mundo foi formado, o papel do homem dentro do mundo, o medo da morte, o desejo de se viver eternamente. Então vocês veem que desde as pinturas rupestres até esses primeiros registros sociais, todos seguem o mesmo parâmetro, e eles criaram o que a gente hoje usa de definição de alguns elementos da natureza, como o fogo, a terra, a água e o ar. E outra coisa também legal é que foi nesse momento aqui da Babilônia, com a epopeia de Gilgamesh, o livro dos mortos, que o homem descobriu que ele pode dar nome às coisas para poder melhor representar o que ele quer dizer. E isso é uma coisa muito legal porque ela confirma dentro da história da humanidade e também aqui no que a gente está aprendendo, que é a história da literatura, a coisa mais importante do se fazer literário, que é o poder criador da palavra. Então a gente vê que tudo que a gente produz hoje, todos os parâmetros, todas as nossas bases, vem lá de trás. E é isso que eu acho importante. Esse vídeo vai ficando por aqui. Porque eu não quero também vídeos muito longos, porque eu sei que é um assunto um pouco maçante. Então eu estou tentando condensar o máximo possível, mas a gente vai deixar aqui no links o material de referência para vocês entenderem o que é a epopeia de Gilgamesh, porque olha só, só para dar uma esticacinha da curiosidade de vocês. Na epopeia de Gilgamesh, que foi escrita ali em torno de 1000 a.C., é a história de um cara que ele está construindo uma sociedade, mas ele tem que fazer uma jornada para ele poder ter conhecimento, para poder salvar a tribo dele, e no meio dessa jornada uma serpente mente para ele e ele acaba se desvirtuando para depois se encontrar. Né? Olha só as referências que a gente vai tendo aí ainda antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo. A gente é um somatório de referências que a gente vai acumulando durante a vida, e que essas referências a gente vai conseguindo transformar para produzir a nossa própria literatura. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês achem, principalmente as pronúncias dos nomes, quem souber falar direitinho, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do início dessa nova playlist, dessa nova série aqui do canal, deixa o curtir. Se você caiu de paraquedas, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. Bota o sininho aí para vocês poderem estar recebendo as notificações do canal. E aqui a gente vai estar soltando vídeo semanalmente. Não vai ser só sobre a história da literatura, a gente vai trazer uma série de conteúdos também para o canal. E o próximo vídeo dessa série vai começar a entrar na Grécia Antiga,
e vai falar sobre o surgimento dos primeiros gêneros literários, que foi através dos grandes filósofos gregos que começaram a souber diferenciar o que era comédia, o que era teatro, o que era filosofia, e aí a gente começa a ter as primeiras divisões da literatura e não tudo sendo uma coisa só. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto que eu acho muito importante, principalmente para quem escreve. Eu estudei muito para mim poder fazer a minha literatura e eu vejo que sabendo esses pormenores da história da literatura, você tem muito mais consciência do que você está escrevendo. Galera, muito obrigado. Vocês viram aí que hoje a gente teve participação dos dois gatos. A Ana também aqui me ajudou nas pronúncias de algumas coisas. E até a próxima semana.